Nicolas Fouquet, ministro das Finanças da França, era um homem inteligente e indispensável para o rei Luís XIV. Em 1661, quando o primeiro-ministro morreu, Fouquet esperava ser nomeado seu sucessor. Porém, o rei decidiu abolir esse posto. Este e outros sinais fizeram Fouquet desconfiar de que talvez ele estivesse perdendo a confiança e a admiração do rei. Para tentar resolver a situação, Fouquet decidiu realizar a maior festa que o mundo jamais havia visto. Supostamente, a festa seria para comemorar a inauguração de seu castelo, mas sua verdadeira intenção era agradar e homenagear o rei. Para mostrar sua influência, Fouquet convidou a nobreza mais ilustre e os maiores intelectuais da Europa. Um farto jantar foi servido ao som dos melhores músicos da época. Fouquet fez questão de mostrar cada detalhe do seu magnífico castelo ao rei, desde os lindos jardins, passando pela arquitetura até as obras de alto valor, e finalizando a noite com um espetáculo de fogos. Todos os convidados ficaram impressionados com o castelo e a festa de Fouquet, todos, com exceção de uma pessoa. No dia seguinte, Fouquet foi preso. Acusado de ter roubado e utilizado o dinheiro do país, ele foi enviado para a prisão mais isolada na França, onde passou os seus últimos 20 anos de vida. As acusações eram, de certa forma, falsas, pois Fouquet havia tido o consentimento do rei, mas isso não importava mais. Fouquet havia cometido o erro mortal de violar a primeira lei do poder. Luís, o rei, era um homem muito orgulhoso e arrogante. Ele desejava ser a qualquer custo o centro das atenções e não suportava de maneira alguma se sentir inferior aos outros. Numa tentativa de conquistar o rei, ostentando suas qualidades e talentos, Fouquet ofuscou o brilho de seu mestre, despertando inveja e insegurança no rei. Ao se sentir ameaçado, o rei encontrou imediatamente uma desculpa para se livrar de seu ministro e voltar a brilhar mais do que os outros. Lei número 1. Não ofusque o brilho do mestre. Faça sempre com que as pessoas acima de você se sintam confortavelmente superiores. Querendo agradar ou impressionar, não exagere exibindo seus próprios talentos, ou poderá conseguir o contrário, inspirar medo e insegurança. Faça com que seus mestres pareçam mais brilhantes do que são na realidade, e você alcançará o ápice do poder. No século XVII, o famoso matemático e astrônomo italiano Galileu Galilei se encontrava em uma situação precária. Em troca de apoio para suas pesquisas, Galileu costumava presentear os grandes governantes com suas descobertas e invenções. Porém, ele nunca recebia o dinheiro que desejava e que realmente precisava. Em 1610, ao descobrir as luas de Júpiter, em vez de dividir sua descoberta com seus patronos e simplesmente presenteá-los como costumava fazer, Galileu decidiu adotar uma nova estratégia e se concentrou exclusivamente nos Médici. Galileu sabia que, 70 anos antes, após estabelecer a dinastia dos Médici, Cosimo I havia escolhido Júpiter, o mais poderoso dos deuses, como seu símbolo. Galileu então decidiu transformar a sua descoberta num acontecimento cósmico, homenageando a grandiosidade dos Médici enquanto Cosimo II era entronado. Galileu disse que as 4 luas se harmonizavam com o número de irmãos Médici e que elas giravam em torno de Júpiter, assim como os 4 filhos giravam em torno de seu pai. Isso tudo fez aquilo parecer muito mais do que uma mera coincidência, pois mostrava que até os céus refletiam a ascendência e a grandeza da família. Galileu também encomendou um emblema do deus Júpiter e deu de presente a Cosimo II, como símbolo do seu vínculo com os deuses. Mais tarde, naquele mesmo ano, Galileu foi nomeado filósofo e matemático oficial da corte. Foi um golpe de mestre que o garantiu um ótimo salário e o fim dos dias de mendicância. Galileu não ofuscou o brilho de seu mestre, pelo contrário, ele o fez brilhar ainda mais. Quando você se expõe ao mundo e mostra os seus talentos e habilidades, é natural despertar ressentimento, inveja e insegurança em outras pessoas. Você não deve passar a vida inteira se preocupando com isso. Porém, quando se trata do seu superior, é preciso adotar uma estratégia diferente. Brilhar mais do que ele pode ser um erro mortal. O seu superior provavelmente jamais admitirá que sente inveja e pode até fingir admiração. Mas, na primeira oportunidade que tiver, ele irá se livrar de você,
o substituindo por alguém menos brilhante, menos atraente e, obviamente, menos ameaçador. Afinal, aqueles que chegam aos mais elevados níveis e posições sociais não querem correr o risco de perder aquilo que conquistaram. Eles querem se sentir seguros em suas posições e superiores aos demais em suas qualidades. Portanto, aprenda a elogiar e cortejar o seu mestre. A bajulação explícita pode ser até eficaz em algumas situações, mas deve ter limites, caso contrário, apenas causará problemas. O ideal é aprender a ser discreto. Se você for mais inteligente que seu superior, demonstre o oposto. Deixe ele parecer mais inteligente que você. Você não deve parecer burro, apenas deve brilhar menos do que ele. Mostre que você precisa das habilidades do seu superior e que depende de alguma forma dele, e não o contrário. Isso trará segurança a ele e o dará a oportunidade de demonstrar sua suposta superioridade. Se você tiver ideias mais criativas do que o seu mestre, tente atribuir de maneira pública as suas ideias a ele. Faça parecer que nada disso teria sido possível se não fosse pelos seus conselhos e pelas suas orientações. Não roube os holofotes para você. Seu superior deve ser o centro das atenções. Não é fraqueza alguma disfarçar as suas forças se, no final, essa estratégia o levar ao poder. Se você fizer o seu superior brilhar ainda mais aos olhos dos outros, então você conquistará a confiança e a admiração dele, e terá maiores chances de obter mais poder e de ser promovido. Porém, se o seu superior estiver em decadência, então não há tanto perigo em brilhar mais do que ele. Se ele for fraco, talvez você possa e até deva acelerar sua queda. Demonstre sua superioridade, seja mais encantador e mais inteligente do que ele nos momentos-chave. Se você for inteligente e souber jogar o jogo do poder, eventualmente o seu mestre irá cair, você irá sobreviver e um dia brilhará ainda mais do que ele.